Saudações, nobres alunos, estamos aqui novamente para darmos continuidade ao regime letivo remoto. Hoje trataremos do assunto controle de convencionalidade. É um tema importante dentro do tópico direitos humanos. É um tema importante também dentro do tópico do próprio direito constitucional. E, de certo modo, acaba sendo um tópico importante em todo e qualquer ramo do direito, uma vez que podemos ter tratados internacionais sobre diversos assuntos e esses tratados influenciarem de sobremaneira toda e qualquer legislação referente a todo e qualquer assunto. Vamos tratar um pouquinho mais disso. Os senhores a essa altura do campeonato já sabem, já conhecem, estão cansados de saber sobre a pirâmide gaussiana. Lembrando que a pirâmide gaussiana não foi estudada somente em teoria geral do direito, antigo IED, antiga Introdução ao Estudo do Direito. Não. Ali ela é apresentada a vocês e ela é aperfeiçoada. Os estudos são continuados, progressivos ao longo de todo o curso do direito. E chega lá, de repente, no último período e ainda há dúvidas, porque o tema é complexo, o tema é grande, o tema é polêmico. Certo? Mas vamos tratar do que é claro, do que é tranquilo, do que é pacífico. No topo nós temos a Constituição, tranquilo. E junto com a Constituição, nós temos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e foram recepcionados tal qual uma emenda constitucional. Tudo bem, todo mundo já sabe isso. Um tratado internacional que versa sobre direitos humanos e é recepcionado da mesma maneira em que se altera a Constituição, ele tem hierarquia de Constituição. A Constituição pode ser alterada, todo mundo sabe disso, né? A Constituição ela não é imutável, porque se ela visa regulamentar uma sociedade que é extremamente volátil, é extremamente mutável, sendo assim, a Constituição também poderá ser modificada e adaptada às mudanças sociais. Entretanto, o processo de alteração da Constituição ele é mais formal, ele é mais solene, ele é mais dificultoso do que o processo de alteração de uma lei comum. O que faz a Constituição ser classificada como rígida. Os senhores estão lembrados disso? Algumas diferenças em relação ao processo legislativo de alteração da Constituição e o processo legislativo de alteração de uma lei. Começa pelo quórum de aprovação. O quórum de aprovação de uma lei pode ser maioria absoluta ou maioria relativa, também conhecida como maioria simples, todo mundo aqui já sabe disso. E o quórum de aprovação da Constituição são 3/5, que equivale a 60%. Não confundir com 2/3. 2/3 é o quórum do impeachment, cuidado com essa pegadinha, ok? O que eu faço para não confundir na hora de uma prova, por exemplo? 3/5 equivale a 60% e esse artigo que trata da emenda à Constituição está no artigo 60. Gosto de fazer essa associação, ok? Vamos lá. A emenda à Constituição ela deve ser aprovada em 2 turnos, em cada casa. Há também outras mudanças em relação à iniciativa. Eu preciso de, no mínimo, 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores para que se proponha uma emenda à Constituição. O próprio presidente da República também pode. É uma característica do direito brasileiro. O presidente ele é poderoso, ele é forte no direito brasileiro. E também metade das assembleias legislativas dos estados e do Distrito Federal manifestando cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Nunca aconteceu. Mas nota-se que a iniciativa para que se proponha uma emenda à Constituição ela é mais difícil também do que a própria iniciativa para que se altere uma lei, ok? O que faz a nossa Constituição ser classificada como rígida? Normas originárias, que são aquelas que entraram em vigor em 1988. Normas derivadas, aquelas que foram introduzidas através de emenda constitucional. E tratados internacionais que foram introduzidos no direito brasileiro, tal qual a maneira que se altera a Constituição, eles têm a mesma hierarquia. Pelo princípio da unidade da Constituição, não há hierarquia entre eles. Tudo bem? Vamos lá.
Existem normas constitucionais e inconstitucionais? Isso é possível? Quem acertar ganha uma barra de chocolate quando as aulas voltarem. Incentivar vocês a assistir os vídeos e de repente incentivar vocês a pedirem uma live, como plus, como cortesia, como bônus, ok? O primeiro a me responder isso no fórum ganha uma barra de chocolate quando as aulas voltarem. Os senhores sabem que eu sempre pago as minhas dívidas. Eu já deixei de não cumprir alguma palavra minha com vocês? Então, o primeiro que me responder se existem normas constitucionais e inconstitucionais lá no fórum ganha uma barra de chocolate. Eu fico devendo uma barra de chocolate, ok? Sendo assim, o que eu posso dizer? Um tratado internacional que tem hierarquia de Constituição, ele é Constituição para todos os efeitos. Tem natureza de norma constitucional. Logo, iremos aplicar ao controle todas as regras do controle de constitucionalidade, estudada pelos senhores em Constitucional 3. É difícil, é pesado, é complicado, é complexo, mas é um tema extremamente importante. Saibam sobre esse tema. Bruno, eu não lembro, eu esqueci, era difícil, eu não aprendi bem na época. Estude, recorde, aproveite que os senhores estão de quarentena aí, façam um estudo sobre controle de constitucionalidade. Então vejam, se um tratado internacional que versa sobre direitos humanos for recepcionado tal qual a maneira que se altera a Constituição, ele é a norma constitucional para todos os efeitos. E aplica-se a ele todas as regras do controle de constitucionalidade. Ponto. Até aqui ok? Creio que sim. Qualquer dúvida me interpele no fórum. Estou à disposição. Ok? Estou à disposição também pelos veículos do WhatsApp, e-mail. Os senhores têm meu e-mail, têm meu WhatsApp, certo? Para toda e qualquer dúvida relacionada direta ou indiretamente com a matéria. Estou à disposição de vocês, tá bom? Bruno, e daí? E depois? Depois eu tenho tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e não foram recepcionados tal qual a maneira que se altera a Constituição. Por exemplo, todos aqueles que ingressaram no direito brasileiro antes da emenda 45 de 2004. Do que trata a emenda 45 de 2004. Trata de muita coisa. Para o nosso estudo aqui agora, no momento, eu preciso dizer que essa hierarquia dos tratados internacionais de Constituição, quando versarem sobre direitos humanos e forem recepcionados, tal como a emenda constitucional, isso é uma novidade no direito brasileiro, que foi introduzido pela emenda 45 de 2004. É um importante marco temporal. Todos os tratados que vieram antes dessa emenda e versam sobre direitos humanos, eles têm hierarquia supralegal, porque estão acima da lei, e infraconstitucional, porque estão abaixo da Constituição. Infra, lembrem de inferior. Supra, lembrem de superior. Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e não foram recepcionados da maneira que se altera a Constituição, eles têm hierarquia supralegal, eles estão acima da lei. Bruno, como que eu controlo isso? Como é que eu faço? Como é que funciona isso? Me explica aí. Explico para vocês, ok? Ali eu tenho o controle de convencionalidade e não mais um controle de constitucionalidade. Bruno, é igual? Não. Não é igual, tem diferença. Com base nisso, surgiu uma teoria, isso já foi questão de concurso de segunda fase e de prova oral. Anotem aí, por favor, a teoria da dupla compatibilidade vertical material. Repito, teoria da dupla compatibilidade vertical material. O que é isso? É que as leis devem obediência à Constituição e devem obediência também aos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Sendo assim, é dupla a compatibilidade da lei. O que se exige da lei é uma dupla compatibilidade. Primeiro com a Constituição, depois com os tratados. Por que vertical? Porque é uma questão de hierarquia. A pirâmide, ela é estruturada em faixas hierárquicas e, portanto, vertical. E material?
Material por quê? Existe a inconstitucionalidade material, que é de conteúdo, de mérito, e existe a inconstitucionalidade formal, que é quando não se observa normas em relação ao processo legislativo. Existe, sim, inconstitucionalidade formal, mas não existe inconvencionalidade formal. Tratados não tratam de forma de lei, certo? Então o que se exige da lei é a dupla compatibilidade material vertical, certo? Entenderam? A norma, a lei deve obediência aos tratados. E como que se controla isso, Bruno? Da forma difusa. Vocês lembram? Diferença de controle difuso e controle concentrado? Controle difuso. Qualquer prejudicado tem legitimidade para questionar. O controle difuso ele é arguído dentro de um processo, ou seja, dentro de uma ação, dentro de um caso concreto. Vamos lá. Deixa eu começar de novo. Ficou confuso. Controle difuso. Qualquer interessado pode alegar. Ele deve ser alegado dentro de alguma ação e, portanto, ele está sempre vinculado a algum caso concreto. Qualquer juiz ou qualquer tribunal pode exercer o controle difuso. Em regra, ele tem efeitos interpartes, somente em relação às partes do processo. Embora possa existir uma objetivação do controle difuso, matéria do direito constitucional lá, de controle, ok? Já o controle concentrado, existem legitimados a arguir esse tipo de questão. Ele é feito pelo Supremo ou pelo TJ, se for a norma estadual ou municipal. Ele, em regra, tem efeito erga omnes, diferente do controle difuso. Já o controle de convencionalidade, ele é feito de forma difusa pelos juízes e tribunais, ok? Vamos continuar? Bruno, e depois? Como é que eu faço? Boa pergunta. Os senhores lembram da cláusula de reserva de plenário? Do que trata ela? Significa que os juízes, juiz monocrático não, né? Mas que os tribunais, ao declararem a inconstitucionalidade de uma lei, deverão fazer ou pelo plenário, ou seja, o tribunal inteiro reunido, ou através de um órgão especial, e portanto um órgão coletivo, só com o objetivo de controlar a constitucionalidade, e deverá ser por maioria. No âmbito dos tribunais, qualquer decisão de inconstitucionalidade deve ser por maioria, seja do tribunal, do pleno, ou de algum órgão especial com fim específico de julgar a constitucionalidade de leis. Eu preciso da maioria. Ou seja, nos tribunais eu não posso ter uma decisão monocrática de inconstitucionalidade. É do plenário ou do órgão especial. Por que do órgão especial? Você imagina você parar o tribunal toda vez que tiver uma questão de constitucionalidade? O tribunal não trabalha, vai fazer só isso. Juntar todo mundo ali para resolver isso. Eles criam um órgão especial com vários membros e eles são responsáveis por julgar a questão da constitucionalidade. Bruno, isso aplica-se à convencionalidade? Um tribunal só pode declarar que uma lei não obedece um tratado por maioria de membros do plenário ou do órgão especial? Não. Isso já foi julgado, ok? Podem confiar em mim, já é seguro dizer que não. A cláusula de reserva de plenário não se aplica ao controle de convencionalidade, ok? Já tem decisão sobre isso. Bruno, e o 5210 da Constituição, que diz que o Senado pode suspender a aplicação de uma lei que já foi julgada inconstitucional por qualquer juiz ou tribunal do Brasil. Isso se aplica ao controle de convencionalidade? Não há decisão sobre isso ainda. Mas vejam, tomando por analogia a decisão em relação à cláusula de reserva de plenário, isso leva-nos a concluir que a possibilidade de suspensão da aplicação da lei pelo Senado Federal não se aplica ao controle de convencionalidade. Tudo bem até aqui? Parte mais interessante da matéria. Quando se declara uma norma inconstitucional, ela é afetada em seu plano de validade.
como se ela fosse inválida. Tem o efeito de uma invalidade. Afeta o plano de validade, ok? Vocês lembram da diferença de uma norma inconstitucional e uma norma não recepcionada? O que seria uma norma inconstitucional? Primeiro, é aquela que viola a Constituição, ok? Segundo, uma norma que foi produzida depois que a Constituição entrou em vigor. Lembrando que a Constituição entrou em vigor em 5 de outubro de 1988. Já está indo aí para 32 anos de Constituição. As normas que foram produzidas depois desse período e violam a Constituição são inconstitucionais e é afetada em relação ao seu plano de validade. E a não recepcionada, Bruno? São normas que foram produzidas antes de 88, antes de 5 de outubro de 88, e a época que elas foram produzidas, elas não violaram ou não violavam a Constituição vigente. Mas depois que a Constituição entrou em vigor, aquelas normas passaram a violar a Constituição. Vejam, não recepção é diferente de inconstitucionalidade, inclusive nos efeitos. A norma não recepcionada, ela é afetada no seu plano de validade, não minto, no seu plano de existência. Para que fique mais claro, é como se ela tivesse sido revogada. Lembram de revogação? Lá do IED, atual Teoria Geral do Direito? A norma não recepcionada, entendida como tal, aqui foi criada, aqui entrou em vigor antes da Constituição, e à época observava perfeitamente a Constituição, porém, depois que a nossa Constituição de 88 entrou em vigor, ela passou a violar a Constituição. É como se ela tivesse sido revogada em 88, e isto afeta o seu plano de existência. Os efeitos são diferentes. Bruno, e o controle de convencionalidade? Quando uma norma desobedece um tratado. Diferente também. Ela é afetada em seu plano de eficácia. É como se ela tivesse a eficácia suspensa. Se no futuro esse tratado deixar de existir no direito brasileiro, a norma volta a produzir seus efeitos. Bruno, ela é recepcionada? Não, não tem nada a ver com recepção. Minto. Ela é repristinada, Bruno? Houve repristinação? O direito brasileiro não admite repristinação? Não, não tem nada a ver com repristinação. Nada a ver mesmo. Por quê? Porque quando uma norma ela é declarada inconvencional, ou seja, ela viola uma convenção internacional, ela é afetada em seu plano de eficácia. Ela tem a sua aplicação suspensa. Se no futuro esse tratado deixar de existir no direito brasileiro, ela volta a produzir efeitos. Porque ela tem os efeitos estão apenas suspensos. Porque a declaração de inconvencionalidade afeta o plano de eficácia. Isso é importante, isso já caiu em prova, tem caído muito. Pode cair na prova de constitucional, pode cair na prova de direitos humanos. Ok, pessoal? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Já mandei um texto muito bom para vocês sobre isso, certo? Bom estudo, bom trabalho. Desculpe o atraso, foi uma falha de comunicação minha, tudo bem? Perder prazo no direito é algo que não tem perdão, é algo muito grave, muito sério, principalmente vindo de um professor. Peço desculpa, certo? E é isso, tá? Bons estudos, estou à disposição. Querem aprender mesmo sobre tratados, sobre direitos humanos e os tratados internacionais? Leiam o livro da Flávia Piovesan. Até hoje, para mim, é o melhor. Ok? É um livro de 500 e poucas páginas. Não é pequeno, mas também não é tão grande. Querem aprender sobre isso? Leiam esse livro. Esse que é o livro bom. Pelo menos é o que eu recomendo, ok? Bom estudo para vocês.